Graça e paz, boa noite. Tá transmitindo, Kelly, tá? Amém. Graça e paz aos irmãos que entraram no link. Glória a Deus por essa noite, amém? Glória a Deus que nós estamos aqui, somos a igreja, o corpo de Cristo. E vamos orar então, amém? Senhor, nós te louvamos por essa noite. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Eis aqui tudo que somos, tudo que temos, nós entregamos diante do Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui conosco, o Deus que está recebendo este culto nesta noite, Senhor. O Deus que está nos ajudando com Teu Espírito Santo agora entregar a nossa vida ao Senhor, entregar o nosso coração, os nossos pensamentos, tudo que temos, tudo que somos. É esse o nosso Deus, o nosso Pai, a quem servimos, a quem amamos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Na caminhada contigo, o Senhor está ao nosso lado, passo a passo, a cada instante, a cada pensamento, a cada segundo, a cada momento, Pai. O Senhor está conosco, é do Teu agrado, do Teu agrado, Senhor, estar ao nosso lado, Pai. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Obrigado porque em Ti nós temos tudo o que precisamos. Obrigado porque em Ti nós temos paz, nós temos cura, nós temos alegria, nós temos renovo, temos restauração, temos transformação, Pai. Obrigado porque o Senhor faz novas todas as coisas sempre na nossa vida. Obrigado porque nesta manhã, Senhor, as Tuas misericórdias se renovaram em nós, Pai. Se renovaram para nós, Pai, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Porque grande é a Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bendito. Assim como Davi disse, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos nossos lábios. Assim nós declaramos também, Pai, que nós bendiremos ao Senhor. Bendiremos ao Senhor, Pai, apesar de qualquer circunstância, de qualquer desafio, Senhor. Ainda que lágrimas caiam do nosso rosto, ainda que o nosso corpo possa sentir dor, Senhor, o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos foi enviado, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor enviou do Teu próprio Espírito, e este Espírito que habita em nós geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque é Ele que intercede ao Pai em nosso favor. E ainda que palavras não consigam chegar aos nossos lábios expressando os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas dores, sofrimentos, ainda assim o Teu Espírito Santo intercede por nós. Ainda assim o Teu Espírito Santo está sentindo tudo o que estamos sentindo, está vendo dentro de nós tudo aquilo que precisa mudar, tudo aquilo que precisa ser transformado, e Ele está gemendo conosco, para que cheguemos à Tua perfeita vontade, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos renovar, por nos restaurar, por ser o nosso guia, aquele que nos instrui, aquele que nos leva a fazer a vontade do Pai. Ainda que a nossa carne milite contra o Espírito, ainda assim, Espírito Santo, o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco, Santo Espírito. Obrigado pela Tua doce presença, pela Tua voz que ecoa no nosso coração, na nossa mente, nos nossos ouvidos, porque nós escutamos a Tua voz.
Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós dizemos a ti, Espírito Santo, obrigado. Seja bem-vindo, tu és adorado por nós. Nós amamos a tua presença, amamos sentir a tua doce e santa presença. Obrigado, Pai, governa a nossa vida, Senhor. Vem nos santificar, vem nos purificar. Nós precisamos de ti. Purifica as nossas emoções, os nossos sentimentos. Purifica o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Vem nos santificar, Senhor, nesta noite, mais um pouco, Pai. Nós queremos dar mais um passo perto de ti, Senhor. Nós queremos nos entregar mais um pouco, Senhor. Nós queremos ir além, Senhor. Nós queremos ir mais perto de ti, Senhor. Mais perto, numa presença íntima, Senhor, contigo, Pai. Mais perto do Senhor, ó Deus, nos ajuda, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor nos atende. Obrigado porque o Senhor está bem perto de nós. Obrigado, Pai, porque nós podemos te sentir. Obrigado porque nós podemos declarar que o Senhor está aqui. Obrigado porque nós podemos confiar que o Senhor está agora sondando a nossa vida, o nosso interior, tudo que há em nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos declarar, porque nós podemos ver, Senhor, os teus sonhos sendo realizados na nossa vida, porque nós podemos ver os teus planos sendo concretizados na nossa vida. Pelos olhos da fé, Senhor, nós já podemos contemplar, nós já podemos ver, ó Deus, nós já podemos dizer, Senhor, grandes coisas tem feito por nós e por isso estamos alegres. Oh, nós nos alegramos em ti, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado porque nós não andamos pelo que vemos, mas porque nós andamos pelo que cremos. E nós cremos num Deus que é grande, num Pai que tem todo o amor, que é um amor ilimitado, que não tem fim, não se esgota. Oh, obrigado, Pai, porque em ti nós podemos confiar, porque em ti nós podemos descansar. A nossa vida está bem segura nas tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, obrigado porque todo o governo da nossa vida está em ti, Pai. Tu tens o governo, Senhor. Nós declaramos, tu tens a direção, Senhor. Oh, toma as rédeas da nossa vida, Senhor. Toma, Senhor, nós te entregamos, Pai, porque nós confiamos em ti, Senhor, do Deus Criador de todas as coisas, aquele que no princípio a terra estava sem forma e vazia. Oh, Pai, o Senhor pairava com teu Espírito sobre a face das águas, Senhor, e o Senhor disse: haja luz, e houve luz. E assim o Senhor declarou com a tua voz poderosa. E nesta noite nós cremos que o Senhor está declarando com a tua voz poderosa sobre a nossa vida a tua vitória, sobre a tua igreja a tua vitória, sobre as famílias da igreja a tua vitória, sobre os enfermos cura, Pai, sobre o cansado e o abatido vigor, veste de alegria ao invés de pranto, Senhor. Oh, Pai, obrigado porque a tua voz está ecoando em cada casa, a tua voz está ecoando em cada coração, em cada vida, a tua voz está ecoando nos quatro cantos dessa cidade, Senhor, a tua salvação, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua voz está chegando na nossa casa, na nossa família, nos nossos amados, ó Deus, aqueles que estão já, Senhor, à porta do Evangelho se abrindo para o teu poder, Senhor, entrar, governar e reinar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos nessa noite, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa fé renovada em ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Poderoso tu és, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos.
sua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Sua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença do meu coração, sermos inundados por sua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória. Vamos provar do quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar do quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar do quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar do quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse é o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Sua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Meus irmãos, estava ouvindo agora, né, Deus falando no meu coração, que um pai e uma mãe, ele sempre vê o filho como um bebezinho, não é, Joana? Você é mãe, pastor Frank, sempre vê o filho como um bebê. E Deus estava falando para mim sobre o tempo, que às vezes a gente acha que o tempo está passando e que nós não temos aquilo que nós gostaríamos de ter, que nós não conquistamos coisas que nós gostaríamos de ter conquistado, que nós não chegamos em lugares onde nós gostaríamos de chegar. Mas aí, Deus é o Deus de todo o tempo. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, o Senhor não vai olhar para mim, vai falar assim, não, filha, você está velha demais para eu te dar isso. Você está velha demais para eu te colocar nessa posição.
Você está velha demais para ter isso, para ter aquilo. Deus não olha para a gente assim, porque Ele sabe o tempo exato de cada coisa na nossa vida, porque Ele nos conhece. Então, como Provérbios diz, Eclesiastes, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, saiba, não se esqueça, Deus é o seu Pai, é o dono do tempo, é o galardoador daqueles que o buscam. Ele ama presentear os seus filhos, e Ele não vai olhar a sua idade, olhar o que você passou, o que não. Ele não vai. Ele vai olhar para nós, e Ele vai, agora é a hora do Gui chegar nessa posição. Agora é a hora de eu abrir essa porta para a Tati. Agora é a hora de eu abençoar meu filho e minha filha com essa herança. Agora é a hora. Então o Senhor está nos dizendo nessa noite, o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite, que somos filhos amados e que há tempo para todas as coisas. Que Deus, o nosso Pai, é o dono de todas as coisas. E Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, confie, espere, descanse, ainda que seja difícil. Não vai ser fácil, mas há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado, exato, que vai cumprir. Que vai cumprir. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos ofertar ao Senhor com gratidão e tendo essa certeza, essa confiança, essa alegria. Senhor, o Senhor é meu Pai. Há tempo para todas as coisas e eu confio no seu tempo. Amém? Pai, eis aqui as nossas vidas nessa noite, Senhor. Mais uma vez, Pai, nós queremos declarar que a nossa confiança está em Ti, que a nossa vida está bem guardada nas Tuas mãos, que assim como um filho corre para os braços do Pai, assim nós queremos correr, Senhor, assim nós queremos nos entregar a Ti os nossos sonhos, os nossos planos, tudo que um dia nós planejamos, tudo que um dia nós almejamos, Senhor, nós queremos dizer a Ti, nós não confiamos no tempo deste mundo, nós não confiamos nas vozes deste mundo, onde diz é tarde demais, não dá, nós confiamos na Tua voz, que ecoa no nosso coração nesta noite, que nos diz: confia em mim, filho meu, filha minha. Obrigado, Senhor. Continua sendo o provedor de cada lar, de cada família, da Tua igreja, desta casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque em Ti nós estamos seguros. Recebe a nossa oferta, recebe os nossos dízimos nesta noite, Senhor, como gratidão, Senhor, e como atitude de fé, de confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, me vida, me faz um milagre, transforma minha história, me chama para fora, ressuscita-me, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Graça e paz, irmãos. Pode sentar, gente. Amém? Deus abençoe você que está aqui nessa noite e também você que está na sua casa, cultuando com a gente em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, o versículo de número 14. Amém? Hebreus 12, versículo 14. Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Assim como nós estamos assentados, ouçamos a palavra que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que vê. E te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem visto a tua igreja. O Senhor tem visto o teu povo. Obrigado pela tua presença e também pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu amor que já foi derramado em nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, profundamente de coração, pelo sustento, pela provisão, por tudo aquilo que o Senhor tem, meu Pai, cercado as nossas vidas e pela forma que o Senhor tem nos conduzido diante do Senhor. Manifesta a tua vontade através da sua palavra, Pai. Nós oramos nessa noite para que haja, meu Deus, cura, para que haja crescimento, para que haja avanço em nossas vidas e também através de nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, eu passei a tarde meditando nessa palavra, e essa palavra ela ardeu muito no meu coração. Eu preguei uma vez só sobre essa passagem, há muitos anos atrás, mas se eu não me recordo ainda, acho que ainda em Uberlândia, nem tinha ido para o Mato Grosso ainda. Mas essa palavra ardeu no meu coração na volta desse dia, quando eu estava fazendo algumas correrias, e Deus falou comigo nessa tarde. Deus falou comigo sobre a palavra esforço. A palavra esforço, ela significa fazer força extra. Fazer força extra. Em prol de quê? Em prol do reino. Em prol daquilo que Deus já propôs para a nossa vida. Quando eu acordei hoje de manhã e orei e agradeci o Senhor, me veio duas palavras no coração: coragem e ousadia. Eu comecei a meditar nisso e de repente ardeu essa palavra, em que Deus ele começou a detalhar algumas coisas para mim, dizendo: esforça-te. Esforça-te. Para quê? Para viver em paz com todos. Esforça-te para viver em paz com todos. E é uma coisa que tem de fato incomodado meu coração, é quando nós pegamos o cenário hoje brasileiro, e nós vemos tanta desunidade, tanto partidarismo, tanto achismo, tantas coisas que a nível de igreja se tem vivido, a nível de igreja se tem caminhado, como por exemplo, o interesse próprio é capaz de fazer com que a pessoa ela adore a Deus de forma coletiva,
mas contudo que ela se satisfaça a sua própria vontade. Isso é muito dolorido. E daí nós podemos entender as guerras, as lutas, os desentendimentos, os desacertos, porque quando o ser humano ele caminha pela via do próprio interesse, ele começa a esbarrar com algumas questões do próprio ser humano. Mas aqui o autor de Hebreus está dizendo: esforça-te para viver em paz com todos. E se é uma coisa, amados, que tem faltado muito no mundo em que nós vivemos, é a paz. É a paz. Se você acompanhar os noticiários, a internet que revela as notícias, tanto de Ribeirão Preto como de outros lugares, você vai perceber quanto o mundo está em guerra com a sua própria cobiça, com seus próprios interesses, com sua própria ganância. E infelizmente, parte da igreja brasileira tem caminhado nesse estilo. Parte da igreja brasileira tem andado nesse estilo. E aí o autor continua dizendo, fala, olha, tenha paz para com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu digo aqui, amados, que acho que é da compreensão de todos, que o ato de santificar, ele é muito precioso para nós. Eu falei esse domingo agora passado, especialmente quando John Wesley disse que a salvação ela tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo do homem. E eu descubro que não há transformação na minha vida a partir do momento que eu começo a lidar com as circunstâncias da forma que eu lidava antes de Cristo. Que eu volto à velha natureza, o velho homem, aflora. Eu começo a lidar com as situações como lidava antes. Os desejos carnais, eles começam a ser acendidos. E eu me torno uma pessoa intolerante, eu me torno uma pessoa sem compaixão, que não é amável. Tudo por conta, talvez, de deixar de perceber que é necessário um esforço para viver em paz com todos, mas também para santificar o coração, a mente, santificar o corpo, a vida. O autor foi bem claro aqui, sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas o que me chama a atenção mesmo, que bateu muito forte no meu coração nessa tarde, não que isso não seja importante, porque é muito importante até aqui falado, mas o que me chama a atenção quando ele diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Alguém um dia falou assim, é impossível sair da graça. Mas a Bíblia está dizendo que é possível se excluir da graça de Deus. Quando nós olhamos a palavra graça, significa favor imerecido, e nós traduzimos como que aquilo que Deus fez e o que um homem jamais poderia fazer. Ou seja, nós traduzimos como a força de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus sobre a nossa vida. Em contrapartida, ao contrário da graça, seria nós fazermos por merecimento próprio, pela força própria, pela inteligência própria, e dizermos para Deus, Senhor, não precisamos de Ti, porque nós já nos bastamos. Mas o autor de Hebreus está dizendo, e cuide, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Aí ele dá uma pista, vou pôr o óculos aqui, mas eu estou tentando ler sem o óculos, mas não está dando certo. Ele dá uma pista, ele fala assim, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então ele dá um exemplo de algo que pode excluir a pessoa da graça, que é exatamente a raiz de amargura.
a amargura, o ódio, o ressentimento, a falta de perdão, não aceitar o que Deus fez. Podemos ver que o autor de Hebreus, ele tenta aqui tratar, e ele deixa um trilho, um caminho, dizendo, olha, nós devemos caminhar por aqui, é dessa forma, não tem outra forma. E cabe aqui entre nós, amada igreja, quantas pessoas estão ressentidas? Quantas pessoas estão ofendidas? E que até hoje não entenderam o perdão de Deus? Quantas pessoas têm dificuldade de lidar com os relacionamentos? Quantas pessoas, por exemplo, saíram de uma igreja ou de outra, porque não souberam superar os desentendimentos pela base do amor, pela base do perdão, pela base da humildade? Eu digo a vocês que é bem possível que nessas alturas, muitos que há no mundo hoje, e que já passaram pela vida da igreja, pela falta de perdão, pelo coração amargurado, se excluíram da graça de Deus. Não é Deus que os lança fora, mas as pessoas se excluem da graça e do poder de Deus. E o interessante é que a amargura, ela não fica somente na pessoa, porque quando é uma raiz de amargura, quando é uma doença interna que já tomou conta do ser da pessoa, dos pensamentos, das palavras, ela começa então a ferir as pessoas. O problema da falta de perdão é que quem vive pela falta do perdão e pela base do merecimento próprio, é uma tragédia. Esse problema é que todas as pessoas que chegam perto, se não se blindarem, elas vão ser feridas também, elas vão se tornar amarguradas, elas vão tentar combater com a mesma moeda. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que elas estão tão feridas, que elas tentam nos ferir. E às vezes, irmãos, irmãs, nós não podemos levar isso pela razão. Porque às vezes você está enfrentando um problema de relacionamento com alguém próximo, ou com alguém no trabalho, mas eu quero te dizer uma coisa, que tudo que essa pessoa às vezes faz contra você, ou contra mim, não é por causa de você e de mim, mas é por causa delas mesmas, é por causa do coração delas mesmas, é por causa da doença que elas estão vivendo internamente. Não é por causa de você, ainda que te ataque diretamente. Ah, mas falou sim para mim. Ah, mas fez isso comigo. Sei, fez. Fizeram comigo também. Mas não é por causa dessas pessoas. Não é por causa de nós, é por causa delas mesmas. Eu atendi uma pessoa num certo momento que ela andava só amargurada, tratando todo mundo. E aí eu fui sentar com essa pessoa e fui descobrir que essa pessoa estava passando por uma amargura tão grande no trabalho que ela não conseguia se relacionar. Ela se relacionava, mas de forma assim, muito desastrosa. Maltratava, gritava, respondia mal. E essa pessoa abriu o coração para mim. E a partir do momento que ela abriu o coração para mim, ela abriu o coração para Deus. E começou um processo de cura na vida dela. Começou um processo que ela enxergou alguém que se importava com ela. Por isso eu digo a vocês, irmãos, vocês que estão aqui, vocês que estão na sua casa, o processo de uma igreja que se importa é muito precioso. Uma igreja que se importa é uma igreja que sara, é uma igreja que cura, porque é uma igreja que já está curada, que ela está habilitada para curar. Aí o autor cita aqui a questão imoral, profana, como foi de Esaú, que era filho, herdeiro de uma herança
que carregava sobre si uma promessa, uma verdade de Deus, passada de geração em geração, um grande legado, e ele vende tudo isso, sabe por quê? Em troca de quê? Por um prazer momentâneo, por um prazer passageiro, por um prazer que não vale a pena colocar em jogo a nossa herança. Esaú cometeu esse desastre. E o duro, sabe o que é? O duro é quando o ser humano toma uma decisão errada para retratar, para voltar atrás, é muito complicado. É possível, mas é muito complicado. No caso de Esaú, era uma aliança que ele não podia vender, trocar por nada, porque princípios e valores não se negociam. Não se negociam. Então Esaú fez isso, e o texto diz, e lá quando ele estava vivendo isso, diz que ele tentou buscar a sua bênção, e em lágrimas, ele chegou para o seu pai em lágrimas, chorando, mas a bênção já tinha sido dada para Jacó. Quantas pessoas nesta vida já perderam bênçãos na vida, porque não souberam se posicionar da forma que era para se posicionar. O bom relacionamento, a boa comunicação, o amor fraternal atrai bênçãos de Deus. Eu vivo ensinando Samuel, meu filho, assim. Eu já vi pessoas perdendo bênçãos porque elas não sabem se relacionar. É tudo com rancor, amargura. Sabe, irmãos? A amargura de fato, ela exclui a pessoa da graça de Deus. E aquilo que era para me receber, talvez pela amargura, eu não recebi. A falta de perdão, dependendo do grau, ela também pode ser considerada como pecado não perdoado. Como que eu vou negar perdão para alguém, se o próprio Deus me perdoou, irmãos? Como que eu vou negar perdão para minha esposa, para meu filho, para meu pai, para minha mãe, se o próprio Deus me perdoou? Como que eu vou negar perdão para a pior pessoa que exista na face da terra, se o próprio Deus me perdoou? O que o autor de Hebreus está querendo dizer é que a graça já foi derramada. A graça transbordante, a graça que cura, a graça que capacita, ela já foi derramada. E ele está dizendo, olha, que ninguém se exclua da graça de Deus. Que ninguém se exclua. Tanto nós que estamos aqui, como você que está na sua casa neste momento, nós precisamos trazer isso para o nosso coração. Entender que por mais difícil que seja perdoar alguém, por mais difícil que seja liberar alguém, nós precisamos fazer, e precisamos fazer não porque sentimos, precisamos fazer porque temos princípios e valores que regem a nossa vida cristã. E pelo maior fato, Ele nos perdoou, Jesus nos perdoou. Eu já disse a você que eu cresci enquanto criança querendo matar meu padrasto. E eu falava para minha mãe, quando eu crescer eu vou matar ele. Eu colocava bilocas, você conhece biloca, irmãos? Bolinha de gude? Aquelas bolinhas? Eu colocava biloca debaixo do tapete na porta do banheiro,
que o banheiro naquela época lá em casa era do lado de fora, aquelas casas que ainda tinham banheiro de fora. Ele entrava para tomar banho, eu ia lá devagarzinho, pé por pé, pegava meu balde de biloca, tirava o tapete, esparramava assim, punha o tapete por cima, e pensava assim, quando ia passar aqui ele vai cair. E eu contava para minha mãe, você é doido, meu filho? E lá tirava as bilocas tudo do caminho. Quando eu completei 17 anos, eu já estava praticamente um homem formado, e numa desavença em casa, eu vi a oportunidade de catar aquele homem e dar um fim nele. Eu tinha ódio dele, eu tinha amargura dele, eu tinha ódio de ver ele brigando com a minha mãe. Eu detestava, era um ambiente tóxico, ele era adulterão, ele fazia maldade. Mas não é o vizinho que pula o muro. Já ouviu falar de muro de placa? Placa de muro, de cimento? Já chegou a ver esse tipo de muro? Não, Guilherme? Encaixa as placas, põe os potes, vai encaixando as placas. O vizinho escutou a discussão, a gritaria e pulou para dentro do nosso quintal para apartar a briga. E ele estava tonto, o meu padrasto. E se o vizinho não pula, talvez hoje eu não estaria aqui. Mas o fato tão sublime e verdadeiro é que quando eu me converti, talvez seja também a mesma situação da maioria. O primeiro sentimento que entrou no meu coração, por princípios e valores, foi que eu deveria procurar todas as pessoas que eu tive problema de relacionamento, ainda que elas não entendessem, e pedir perdão para elas. Nessa ocasião, meu padrasto já tinha separado da minha mãe. Eu estava começando a querer tocar violão, nunca fiz aula, mas já estava tirando uns louvores já. E num certo domingo, eu fui almoçar com a mãe, eu morava só, trabalhava na oficina e congregava numa igreja do outro lado da cidade, igreja metodista, longe. Eu estava lá e ele bateu na porta, que a minha mãe ela vendia marmita, ele foi lá comprar uma marmita dela. E quando minha mãe a portão vê que é ele, chama ele para entrar. E ele me vê, ele olha para mim e fica meio gelado, meio sem graça. Eu pego e falo para ele assim, vem cá, senta aqui. E comecei a conversar e falei assim, eu quero te pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz contra você, e que eu pensei contra você, que eu falei contra você, porque hoje eu sou uma nova criatura. Irmãos, o poder do perdão é extraordinário. E ele aceitou meu perdão, e eu abracei ele, sentei, eu lembro direitinho aquela cena, eu sentei à mesa, nós estávamos na cozinha, eu catei o violão, e comecei a cantar um louvor, e naquele louvor ele chorou, e ele olhou para mim e falou assim para mim, Frank, está sendo tão lindo te ver com esse violão na mão, cantando para Deus. Aquele dia o meu coração foi liberado, eu tirei todas as correntes do meu pescoço, tirei tudo aquilo que estava me prendendo, porque eu entendi, para a graça de Deus não há nada impossível. A graça nos faz fazer coisas que nós não faríamos pela própria força. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, eu sei do meu, mas eu quero te dizer uma coisa, se você é uma pessoa que viveu situações parecidas com a minha, em que alguém te afrontou, que alguém te feriu, que alguém puxou teu tapete, fez alguma coisa errada para você, tentou fazer mal contra a tua vida, o Espírito Santo te convida a liberar essa pessoa, independente de quem seja. Você tem que decidir ser livre. Eu decido ser livre. Eu decido ser livre. Nós temos que decidir ser livres. E não é fácil você tomar uma decisão e seguir a trajetória da decisão que você tomou. Não é fácil. Como por exemplo, eu já estou há 30 dias sem comer coisas que inflamam o corpo. Tirei todos os carboidratos, tirei massa, tirei fritura. Fui tirando, tirei arroz.
troquei o arroz pelo cuscuz. Não foi fácil, até quebrar as primeiras ondas, mas depois que você quebra as primeiras ondas, isso se aplica para todas as situações, você começa a entrar naquele estado que você fica só na ola, aí é mais fácil, você fica só no molejo das águas, sem ver as ondas quebrar. O molejo passa por você, vai quebrar lá na frente, mas já não tem nada a ver com você mais, já não te prende, já não te arrasta, já não te leva, já não dirige a tua vida, já não aprisiona você. Então, igreja do Senhor, decida ser livre. Não deixe nada te prender, não deixe nada te arruinar, não deixe os desejos do passado, as intrigas, as pendências bloquear a sua vida. Decida ser livre. Decida ser livre. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para entender isso. Sabemos que as maiores ofensas acontecem com as pessoas mais próximas da nossa vida. Porque é difícil ser ferido por alguém que é do nosso lado pertinho, é muito difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não assuma as ofensas para você. Não assuma. Não assuma. Porque se tratando de ofensa, você não é o que a ofensa diz. Você não é um depósito para receber bombardeios, para tentar te ferir, te machucar. E como que não assume? Entendendo que tudo que as pessoas fazem, na verdade, o que está sendo contra mim não são elas, mas existe também um inimigo por trás de todas as coisas. Por isso que Paulo fala, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra aquilo que está por trás, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. E nós temos tudo para romper, temos tudo para vencer qualquer situação, porque nós já somos mais que vencedores. Nós já somos mais que vencedores. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Nós já somos mais que vencedores, aleluia. Glória a Deus, você que está na sua casa, você é mais que vencedor, amém. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado por o Senhor ministrar em nossa vida. Obrigado, Pai, por toda a regência do céu sobre nós, pela Tua palavra revelada, pela cura derramada nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá nova oportunidade, novos começos, ó Pai, e nós queremos sim, meu Deus, nós queremos trafegar na estrada que o Espírito Santo está nos conduzindo. Portanto, nos fortaleça, Pai, que nenhum de nós venhamos criar raiz de amargura, que nenhum de nós venhamos, ó Deus, ser tentados a nos excluir da graça do Senhor, que nenhum de nós venhamos trocar, meu Deus, a nossa herança como Esaú trocou, os valores e princípios, ó Deus, as promessas do Senhor, não, que nós possamos ser regidos por princípios e valores em que nós não negociaremos eles. Somos teus, somos a tua igreja, somos o teu povo, Pai, e obrigado por isso, Deus, que não há nada que desfaça isso. Nós oramos, Pai, nós declaramos essa bênção e essa vitória sobre nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está nessa noite. Abençoe as famílias nos lares, Pai. Abençoe teu povo, Senhor. Fortaleça, acrescenta mais fé, meu Pai. Acrescenta mais discernimento espiritual e nos leva a viver dimensões sobrenaturais na tua presença. Nós oramos, Pai, e nós entregamos a Ti a nossa vida nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. Nos ajuda a liberar vidas, nos ajuda, Senhor, a sermos livres, e nós declaramos nessa noite, que decidirmos ser livres, para a honra e glória do Teu santo nome, decidirmos ser livres, Pai, nós somos livres, 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 na Tua presença, em nome de Jesus, amém, e amém, Jesus, amém, irmãos e irmãs, glória a Deus. Antes de nós assentarmos, antes de nós encerrarmos esse culto, eu quero avisar os irmãos que a igreja ela vai começar a arrecadar os alimentos por Summer Camp. Então você já pode trazer arroz, feijão, né? Extrato de tomate, tá? Tem uma lista ali, a Kelly vai estar passando a lista novamente, tá? E nós vamos começar já a arrecadação nesse mês,
que já é o tempo para a gente fazer isso. Lembrando que o Summer Camp, ele começa mais cedo em fevereiro, né? Já na segunda semana de fevereiro. Então nós precisamos dar uma aceleradinha, porque Deus tem coisas grandes para fazer nesse Summer Camp desse ano, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Glória a Deus. Sexta-feira nós voltaremos com a nossa consagração, tá? Consagração na sexta, e também no domingo as nossas celebrações normais, com a escola bíblica dominical, tudo funcionando normal, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, levanta a sua mão, receba a bênção do Senhor, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a presença santa do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra. A igreja diz: glória a Deus. O grito de guerra está com a Kelly. Quem será contra nós? Ninguém. Quem será contra nós? Ninguém. Naquele que nos fortalece, Jesus. Glória a Deus, aleluia.